presente projeto foi realizado com uma turma de Maternal 1 em um EMEB na cidade de Cabreúva, localizada no bairro Pinhal. A proposta do projeto foi analisar, compreender e estabelecer atividades que ajudassem a solucionar as dificuldades de aprendizagem apresentada pelas crianças referente à falta de concentração. Consideramos as brincadeiras e jogos lúdicos como estratégia e focamos o uso da psicomotricidade para assegurar aos alunos uma aprendizagem contínua e, sobretudo, garantindo ao aluno o direito à infância e o brincar. Portanto, nesse ambiente, o lúdico torna-se uma ferramenta importante na mediação do conhecimento. A problemática mencionada pela professora do Maternal 1 é que as crianças da turma A apresentam dificuldades de aprendizagem referente à falta de concentração. A professora dessa turma nos relatou que realmente 7 alunos apresentam dificuldades de aprendizagens e que esses alunos são dispersos, agitados, inquietos e que a atenção para as falas da professora e orientações é reduzida. A comunicação e interpretação são precárias. A educação lúdica possui uma linguagem que pode ser entendida de maneira clara e objetiva e representa para a criança um fator muito importante para o desenvolvimento, fazendo a assimilação do conhecimento ser mais fácil. A brincadeira na vida da criança é um transcursor de mediação entre a criança e a realidade, devendo nortear todo esse processo de desenvolvimento psicomotora, no início da primeira fase escolar, sendo a estratégia mais adequada para o desenvolvimento da estrutura emocional, física e social das crianças. Portanto, iremos considerar os conceitos voltados para os jogos e brincadeiras. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra brincar está associada à diversão ao mundo infantil. Até mesmo nas sociedades medievais, em que a infância ainda não se revelava como elemento social e estava envolvida na demanda do trabalho, o brincar já fazia parte de práticas culturais. A brincadeira, considerada uma das linguagens que mais aproxima a criança do mundo que a rodeia, traz o brincar presente na vida da criança desde seus primeiros dias de vida. É no brincar que a criança tem a oportunidade de expressar o que está sentindo ou necessitando. É através das brincadeiras, do faz de conta, que a criança constrói o seu mundo imaginário situado em experiências vividas. A criança utiliza-se do brincar para construir sua aprendizagem, porque é na brincadeira que ela explora situações, usando a imaginação e libera seu eu criativo. O brincar aparece na vida da criança como manifestação cultural em relação aos aspectos biológicos, mediada na relação com o mundo físico e social, atuando em suas relações com outras crianças e com o mundo. Assim, no âmbito educacional, a brincadeira tem papel fundamental na medida em que ajuda na formação da identidade, na capacidade de autonomia e principalmente na evolução da imaginação. O brincar vai além de ser um elemento no desenvolvimento social e afetivo. Podemos também observar sua importância no desenvolvimento motor, já que dentro da psicomotricidade, o movimento faz parte de todo o agir dos sujeitos, e o comportamento motor é expressamente relevante para o desenvolvimento destes. Henri Paul Hyacinthe Vallon foi um psicólogo, filósofo, médico e político francês. Tornou-se conhecido por seu trabalho científico sobre a psicologia do desenvolvimento. Vallon compreende a motricidade como um instrumento privilegiado de comunicação na vida psíquica, pois a criança que ainda não possui a linguagem verbal expressa-se por meio da motricidade. Segundo Vallon, é o deslocamento de uma totalidade motora, afetiva e cognitiva,
Ele classifica esses deslocamentos sob 3 formas essenciais: deslocamentos passivos ou exógenes, deslocamentos ativos ou autógenes e deslocamentos práxicos. Deslocamentos passivos ou exógenos: absoluta dependência social, dependência de fatores externos. Simbiose fisiológica é compensada por uma simbiose afetiva segura. A evolução motora é importante para a conquista tanto do mundo externo quanto do mundo interno. Deslocamentos ativos ou autógenos são as reações próprias do corpo ao mundo exterior, integração e produção de posturas e movimentos do corpo no espaço, incluindo a interação com o mundo dos outros e dos objetos. Motricidade é incoerente e pouco integrada, emerge para uma motricidade mais coerente, produzindo sistemas mais fluentes e adaptados. Deslocamentos práxicos concretizam as aquisições dos primeiros hábitos sociais e que permitem as funções construtivas e criadoras e das aprendizagens psicomotoras. A integração sensorial agora se projeta na exploração e no conhecimento do mundo exterior e não no mundo interior do eu corporal. O movimento de relação e de interação afetiva com o mundo exterior, que projeta a criança no contexto social. Afetivo é a relação da criança com o adulto, com o ambiente físico e com as outras crianças. A importância do aspecto afetivo é tamanha que é anterior a qualquer tipo de comportamento. Assim, pouco a pouco as crianças começam a se expressar através dos gestos que estão ligados à esfera afetiva. Movimento. A psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal. Tem como objetivo principal incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida da criança. Cognição. A memória tem função primordial no nosso sistema psíquico e nos aspectos cognitivos, pois é por meio dela que a aprendizagem acontece. O ato de movimentar-se está diretamente ligado ao aspecto mental e é um recurso importante para a construção do conhecimento de forma integral da criança. Ela condiciona no processo de alfabetização e leva a criança a tomar consciência de seu próprio corpo, da lateralidade, a se situar no espaço, a dominar seu tempo, a adquirir a coordenação de seus gestos e movimentos. Durante o processo de ensino-aprendizagem, são utilizados alguns elementos básicos da psicomotricidade, tais como lateralidade, orientação espacial e temporal, esquema corporal e coordenação motora. Para se obter êxito no desenvolvimento psicomotor da criança, levando em conta seu nível de maturação, torna-se necessária a utilização dos elementos básicos da psicomotricidade. São eles: motricidade ampla, a motricidade fina, lateralidade e equilíbrio. Os jogos e as brincadeiras são indispensáveis para o desenvolvimento infantil. Por meio deles, as crianças adquirem novas habilidades motoras, ampliando assim seus conhecimentos, conhecendo seu corpo, diferentes posturas e atitudes corporais. Correr, pular, girar e subir são necessidades naturais e de extrema importância para o desenvolvimento, a compreensão de sua capacidade de movimento, sua autonomia, criatividade e competências. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que determina as competências, as habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação básica. Com a BNCC, as crianças passam a ter 6 direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. São elementos que farão toda a diferença quando são trabalhados com o professor, sempre fazendo a mediação. A partir desses direitos, as crianças poderão se desenvolver através dos campos das experiências, que mostram uma nova organização pedagógica,
uma nova forma de se trabalhar dentro da educação infantil, colocando a criança como protagonista de todo o processo. Os campos de experiência mostram quais são as experiências fundamentais para que a criança da educação infantil aprenda e se desenvolva. São 5 campos da experiência: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Para construir o conhecimento, crescer, aprender, para se construir os seres humanos precisam dos outros. Para partilhar, trocar, interagir, usamos a linguagem como elo principal de contato, possibilitando a troca com o outro, favorecendo a cada indivíduo completar-se para atingir seu potencial. Esse é o pensamento de Lev Vygotsky, o psicólogo e professor judeu-russo, que fundou a chamada psicologia histórico-cultural, também conhecida como a psicologia interativista, sociocultural ou psicologia socio-interacionista, ou ainda teoria histórico-social. Vygotsky foi o primeiro psicólogo moderno a enfatizar que a cultura se integra ao homem pela atividade cerebral estimulada, pela interação entre parceiros sociais mediada pela linguagem. A linguagem, a ferramenta que torna o animal homem, verdadeiramente humano. Para Vygotsky, é importante avaliar a criança pelo que ela está aprendendo e não pelo que já aprendeu. Sua teoria procura avaliar os processos mentais envolvidos na compreensão do mundo. O modelo de aprendizado descrito por suas ideias representou um grande salto para a pedagogia, especialmente quando descreve a Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP, para ele uma das etapas de aprendizagem mais importantes. Vygotsky descobriu que para melhorar o nível de aprendizagem, mais do que o indivíduo agir sobre o meio, precisava interagir. Para ele, todo sujeito adquire seus conhecimentos a partir de relações interpessoais de troca com o meio, por isso é chamado de interativo. Podemos ver claramente a forte influência desse teórico, como sua contribuição se faz presente no olhar da Base Nacional Comum Curricular, que tem como um dos seus eixos estruturantes as interações. Após a definição do que seria trabalhado, de toda a pesquisa sobre o assunto e a visita de campo para a observação, notamos que para as crianças há um melhor aproveitamento das atividades oferecidas quando ela ocorre ao ar livre e em contato com a natureza. Produzem nos alunos um nível de concentração e interesse muito grande. Notamos também que isso contribuiu de forma muito significativa para a concentração nas atividades dentro da sala de aula. O papel da escola no desenvolvimento da criança deve ser estimulá-la para que atinja mais cedo e em melhores condições aquilo que naturalmente seria de esperar no seu desenvolvimento, proporcionando isso através de atividades diferenciadas que exigirá novas experiências. Sendo assim, quanto mais rápido for estimulado a psicomotricidade da criança, melhor será seu desempenho na aprendizagem.